Você já repetiu o Salmo 23 como quem se agarra a uma âncora em meio à tempestade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas deixa eu te provocar com amor. Isso é só um alívio automático, ou um chamado à rendição total. Porque é fácil querer o refrigério. Difícil é seguir o pastor. Esse salmo não é só consolo, é confronto. Não é só descanso, é obediência. A verdadeira paz existe sim, mas ela passa por veredas estreitas. E é aí que Deus revela sua glória. Se você quer ir além da decoração do texto e realmente conhecer o pastor, fica comigo até o fim. Inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe com a gente nessa jornada de fé, quebrantamento e transformação. Saber recitar o Salmo 23 é fácil. A maioria aprende ainda na infância ou em momentos de crise. Mas tem uma diferença gritante entre conhecer as palavras e viver sob o pastoreio de Cristo. Muitos dizem, o Senhor é o meu pastor, mas vivem como se fossem seus próprios guias. A performance espiritual vira fachada, enquanto o coração permanece distante. Charles Spurgeon já dizia que é melhor tropeçar seguindo o pastor do que correr longe dele. O problema começa quando transformamos a palavra em amuleto. A pessoa recita, nada me faltará, enquanto luta para manter o controle de tudo. Faz jejum, campanha, canta nos cultos, mas evita a rendição genuína. Ser ovelha é aceitar a direção do pastor mesmo quando ela confronta nossos desejos. A intimidade com Deus não nasce do discurso, mas do silêncio que ouve e obedece. Repetir o salmo não prova que você conhece o guia. O que prova é a vida marcada por dependência. Já experimentou parar tudo e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Parece simples, mas essa pergunta revela se você conhece só o texto ou o autor. Quem anda com o pastor aprende a reconhecer sua voz nas pequenas decisões, a confiar mesmo sem entender. É nessa convivência diária que nasce a confiança, o descanso e a fé que sustenta no vale da sombra da morte. O texto ganha vida quando o relacionamento é real. Ser ovelha não é glamuroso, é depender. E isso, num mundo que prega a autonomia como virtude suprema, soa como fraqueza. Mas é justamente aí que a fé começa, quando você admite que não consegue guiar a si mesmo. Muitos querem os benefícios do Salmo 23, refrigério, águas tranquilas, descanso, mas ignoram que tudo isso depende da presença do pastor e da nossa submissão a ele. Sem obediência, não há direção segura. A dependência verdadeira não é passiva, é rendida. É você acordar e entregar o controle do dia ao Espírito Santo. É abrir mão da performance espiritual e viver com o coração quebrantado diante de Deus. Charles Spurgeon apontava que não há ensino mais necessário do que aprender a se deixar guiar. E isso exige renúncia da lógica humana, do ego, da pressa. Uma ovelha perdida é aquela que tentou seguir sozinha. Quer começar a depender mais? Um bom exercício é trocar a pergunta "o que eu quero hoje" por "Senhor, onde o Senhor me guia hoje?". Parece sutil, mas muda tudo. A fé deixa de ser teórica e vira prática. Comece cada dia com esse silêncio reverente. Leia textos como A Cruz de Cristo, de John Stott, que desmontam o orgulho religioso e nos posicionam como ovelhas sedentas por direção. Dependência não é fraqueza, é o começo da sabedoria. Deitar em pastos verdes parece uma imagem poética, mas quem vive pela fé sabe que isso não é fruto de conforto, e sim de rendição. O descanso do Salmo 23 não é uma promessa mágica para quem repete versículos, mas uma realidade para quem confia no pastor a ponto de parar de lutar contra ele. Descansar é parar de tentar conduzir tudo com as próprias mãos. É dizer, eu não preciso entender tudo, só preciso seguir. Há quem viva cansado, mesmo com a Bíblia aberta no Salmo 23. Por quê? Porque está tentando colher descanso sem entregar o controle. A verdadeira paz não nasce do esforço, nasce da confiança. É o tipo de refrigério que só quem se rendeu de verdade conhece.
O coração inquieto precisa mais de submissão do que de técnicas de relaxamento. E convenhamos, é mais difícil confiar do que agir. Mas é nessa rendição que o descanso floresce. Se você anda exausto, talvez o convite hoje seja mais simples do que parece. Pare, sente-se em silêncio, ore sem pedir, só entregue. Leia A Vida Centrada em Deus, de Henry Blackaby, e perceba que o descanso não está em fazer mais, mas em estar mais com o pastor. Porque onde ele guia, há paz. Onde ele está, até o vale escuro se transforma em solo de refrigério. Descanso não é ausência de problemas, é presença de fé. Águas tranquilas não surgem por acaso, elas são resultado da condução do pastor. E mais do que um lugar de alívio, são um convite à intimidade. Em meio ao barulho do mundo, ovelhas guiadas por Cristo aprendem a valorizar o silêncio. É ali, longe da agitação, que a voz do Espírito Santo se torna audível. Deus sussurra em águas tranquilas o que não conseguimos ouvir em meio à correria. Intimidade exige desacelerar. Mas quem consegue parar num tempo em que tudo exige pressa? A verdade é que quem não cultiva momentos de solitude dificilmente experimentará refrigério verdadeiro. Charles Spurgeon dizia que o silêncio é um dos grandes instrumentos de Deus na alma do homem. É nesse lugar calmo, em que o coração repousa na presença, que ele revela direção, cura feridas ocultas e fortalece a fé. Intimidade não se improvisa, ela se cultiva. Quer desenvolver isso? Separe intencionalmente 10 minutos do seu dia para ficar em completo silêncio diante de Deus, sem celular, sem listas de pedidos, apenas silêncio e presença. Leve com você o Salmo 23 e leia devagar. Permita que o Espírito Santo ministre. Você vai se surpreender com a profundidade de um momento aparentemente simples. As águas tranquilas ainda existem, mas só chegam até lá os que seguem o pastor. Tem gente que parece estar em movimento o tempo todo, cheia de atividade religiosa, mas por dentro, seca, espiritualmente exausta. Isso porque refrigério de verdade não vem de fazer mais, e sim de permitir que o Espírito Santo atue no íntimo. Refrigério não se produz, se recebe. É uma obra silenciosa, muitas vezes invisível, que acontece quando há quebrantamento. Não é sobre performance espiritual, é sobre rendição. O que falta para a alma ser regada nem sempre é mais uma pregação ou mais um evento. Às vezes, é só uma pausa sincera diante de Deus, um coração exposto sem máscara. Charles Spurgeon dizia que o Espírito Santo opera mais profundamente no silêncio do que no tumulto das emoções. E é verdade, é quando a alma se aquieta, confessa, se arrepende, que a água viva começa a jorrar de novo. O refrigério chega com sinceridade, não com esforço. Sente que está seco por dentro? Comece pelo quebrantamento. Não se trata de se sentir mal, mas de reconhecer que precisa ser restaurado. Leia O Toque do Mestre, de Max Lucado. Ele mostra como Deus trata nossas feridas com amor e verdade. E lembre-se, refrigério não é euforia, é paz, é leveza, é o Espírito tocando o coração cansado com mãos suaves. O pastor não impõe, ele conduz com ternura. As veredas da justiça não são caminhos fáceis, curtos ou populares. São caminhos certos, e muitas vezes eles vão na contramão do que o nosso coração deseja. Obedecer ao pastor é andar em direção contrária ao ego, à vontade própria e ao conforto imediato. É por isso que tanta gente recita o Salmo 23, mas resiste quando Deus começa a guiar de verdade. Obediência exige confiança, submissão e fé, 3 pilares que desafiam o orgulho. Caminhar por essas veredas não é sobre parecer piedoso, é sobre ser transformado no secreto. Às vezes, obedecer significa perdoar quem te feriu, parar de manipular resultados ou abrir mão de um relacionamento que te afasta de Deus. É o tipo de caminho que não dá palco, mas molda o caráter.
Charles Spurgeon dizia que Deus nunca nos conduz onde sua graça não possa nos sustentar. O pastor guia sim, mas nem sempre pelo caminho mais curto. Quer praticar isso? Escolha uma área onde você sabe que Deus tem te direcionado, mas você tem adiado. Encare de frente. Pode ser algo pequeno, um pedido de perdão, um passo de fé, uma renúncia. Leia O Discípulo Radical, de John Stott, e entenda como a obediência cotidiana muda destinos. As veredas da justiça não têm aplausos, mas têm a glória de Deus como recompensa. E o coração que obedece, mesmo sem entender, logo reconhece. O pastor sabe o que faz. É comum pensarmos que Deus age por causa da nossa fé, da nossa entrega, do nosso esforço. Mas o Salmo 23 é claro: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, não é sobre nós, é sobre Ele. A fidelidade de Deus não depende do nosso desempenho, mas da integridade do seu caráter. Ele não falha porque é fiel ao que prometeu. Isso muda tudo. Tira o peso da performance espiritual e devolve o foco à glória de Deus. Quando entendemos isso, até os momentos difíceis ganham outra perspectiva. Deus não está nos guiando por mérito, mas por propósito. Ele age em nossa vida porque carrega o próprio nome sobre nós. E esse nome, poderoso, santo, imutável, não pode ser manchado. Charles Spurgeon dizia que a maior motivação de Deus é a manifestação da sua glória. Isso nos desafia a viver também com esse objetivo, que cada atitude revele quem Ele é. Quer aplicar isso no dia a dia? Antes de cada decisão, pergunte: isso glorifica o nome de Deus ou só o meu? Faça dessa pergunta um filtro para suas atitudes, negócios, relacionamentos. Leia Vivendo para a Glória de Deus, de Kevin DeYoung, e permita-se realinhar sua motivação com a do pastor. Porque quando tudo na vida aponta para o nome dele, a caminhada faz sentido. E o coração encontra confiança, mesmo quando o caminho é estreito. Tem algo curioso no Salmo 23. Até o verso 3, Davi fala de Deus na terceira pessoa. Ele me guia, ele me faz repousar. Mas no verso 4, quando entra no vale da sombra da morte, tudo muda. Tu estás comigo. A dor muda o tom. O vale escuro, por mais assustador que seja, aprofunda a intimidade. A presença de Deus se torna mais palpável na dor do que no conforto. No sofrimento, o discurso se torna diálogo. Não é que o vale seja bom, ele dói, mas é nesse lugar que conhecemos o pastor de verdade. Quando tudo falta, ele se revela como tudo que basta. Charles Spurgeon dizia que é melhor estar no vale com Deus do que no topo da montanha sem Ele. E é verdade. A sombra da morte não apaga a luz da presença. Ali, ovelha e pastor andam mais colados, mais próximos, mais reais. Intimidade não nasce da teoria, nasce da necessidade. Se você está passando por um vale hoje, não corra para sair dele a qualquer custo. Corra para os braços do pastor. Permita que a dor aprofunde sua fé, em vez de destruir sua esperança. Leia O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot. Ela fala com a autoridade de quem viveu vales profundos. E lembre-se, a promessa não é a ausência do vale, mas presença garantida dentro dele. E isso muda tudo. Nem sempre Deus explica. E, para ser sincero, muitas vezes Ele nem responde nossas perguntas do jeito que esperamos. Mas sabe o que Ele nunca falha em fazer? Estar presente. No vale, na dúvida, no silêncio. Ele está lá. A fé madura não se apoia em respostas, mas em presença. É por isso que o consolo de Davi não vem de um plano explicado, mas de um "tu estás comigo". A presença do pastor vale mais que qualquer explicação lógica. A gente quer entender o porquê da dor, o tempo da espera, a razão da perda. Mas 30. Deus prefere nos sustentar com sua companhia do que nos entreter com suas justificativas. Charles Spurgeon dizia que a presença de Deus é o antídoto para todo medo. E é verdade.
O coração não precisa saber tudo. Ele precisa sentir que não está só. Fé não é ter controle. É confiar que o guia conhece o caminho, mesmo quando você não enxerga nada. Se você está num tempo de silêncio divino, não desista. Em vez de buscar respostas, busque a presença. Leia Deus está em silêncio e eu também, de Brennan Manning, que fala sobre como o silêncio de Deus pode ser uma forma profunda de amor. Separe momentos para simplesmente estar com o Senhor, sem exigências, porque no fim, a ovelha só precisa saber que o pastor está perto. E isso já é tudo. Chegamos à pergunta que atravessa o coração como uma flecha. Você conhece o Salmo, mas conhece o pastor? É fácil se esconder atrás da linguagem espiritual, das canções, das postagens com versículos. Mas o verdadeiro cristianismo não é feito de aparência, é feito de rendição. A ovelha não apenas fala sobre o pastor, ela anda com ele. E isso envolve confissão, transformação e uma fé que se traduz em obediência diária. Talvez você perceba que viveu muito tempo recitando verdades que ainda não se tornaram realidade em você. Não é condenação, é convite. Convite ao arrependimento sincero, à restauração da caminhada, ao quebrantamento que traz refrigério. Charles Spurgeon alertava: melhor chorar agora com Deus do que sorrir longe dele. A intimidade com o pastor começa quando você larga as desculpas e diz: Senhor, guia-me de novo. Quer dar esse passo? Comece com uma oração honesta. Não precisa ser bonita, só precisa ser real. Leia o Salmo 23 de joelhos. Peça que o Espírito Santo revele áreas de fuga, resistência e orgulho. Anote o que ele tocar no seu coração. E, se puder, compartilhe com alguém maduro na fé. A confissão cura, a rendição liberta. E o pastor? Ele está à porta, esperando que você volte. Não só ao salmo, mas ao seu pastoreio. Depois de tudo o que você leu, pare por um instante e pense: o Salmo 23 é só um texto bonito para você? Ou é um reflexo do relacionamento que você tem com o pastor? Conhecer o Salmo sem viver com o guia é como ter um mapa e nunca sair do lugar. A pergunta que fica não é se você sabe as palavras, é se você caminha com ele, dia após dia, em intimidade, obediência e rendição. Que partes da sua vida ainda estão fora da direção do pastor? Onde falta confiança? Onde há resistência? Você está disposto a entregar o controle mesmo sem ter todas as respostas? O chamado aqui não é para uma religiosidade superficial, mas para uma transformação real, marcada pela presença do Espírito Santo e pela fé que se move mesmo no vale. Se esse conteúdo falou com você, não guarde só para si. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com quem também precisa ouvir essa verdade. Vem mais por aí. E juntos vamos aprender a caminhar cada vez mais perto do nosso pastor.